Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia aqui na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o deputado estadual reeleito, Genilson Leite, do PCdoB, o mais votado pela Frente Popular do Acre. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Boa noite à população de Rio Branco, à população do Acre. Dizer que é uma satisfação, é um prazer estar aqui novamente no seu programa, dessa vez no pós-eleição, que a gente quer aproveitar para agradecer as pessoas que nos ajudaram nessa caminhada, né? E queremos aproveitar também para lhe agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre os nossos trabalhos. Deputado, qualquer pessoa em sua sã consciência e que entenda um pouco de política sabia que a sua reeleição era algo praticamente assegurado. Agora, o senhor foi além disso, né? Talvez até além da sua expectativa. O senhor foi o mais votado, no geral, pela Frente Popular. De onde surgiram tantos votos, além de Tarauacá, que é uma cidade onde o senhor tem uma base sólida? Olha, nós passamos 4 anos trabalhando, né? Nós fizemos as nossas atribuições como deputado, que estava dentro da Assembleia Legislativa, utilizamos todos os instrumentos possíveis do Legislativo. Eu tenho um projeto de lei aprovado, né? Fiz muitas indicações, muitos requerimentos, né? A gente representou a principal comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui presidente durante 2 anos. Fizemos dela a comissão, né, mais, digamos assim, produtiva de todos os tempos. Então, assim, nós cumprimos um papel de dialogar com todos os poderes, com todas as categorias. Isso, por si só, já nos deu muita credibilidade diante da população. Mas, para além do nosso trabalho como deputado dentro do Poder Legislativo, nós saímos do ar-condicionado e nós fomos para as beiras de rios, nós entramos nos ramais, nós fomos por meio das pessoas, ouvi-las, ver como é que elas estão vivendo e transformamos isso em reivindicações, transformamos isso em possibilidade de mudar aqueles problemas que as pessoas nos apresentavam. Então, o nosso mandato foi um mandato que dialogou com o povo, que dialogou com as pessoas, que fez o dever de casa. E eu fico muito feliz por conta que as pessoas souberam reconhecer esse papel, né? Saber definir o que é um mandato útil para a população e o que é um mandato que de repente não cumpre o papel que deveria cumprir. E o nosso mandato, nesses 4 anos, foi um mandato útil para a população, tanto do Acre como mais aquela região do Tarauacá em Vila. Em 2014, o senhor teve pouco mais de 4 mil votos. Agora o senhor dobrou essa votação com 8.253 votos. Evidentemente que tudo isso serve para aumentar ainda mais a sua responsabilidade. Afinal de contas, o senhor foi eleito agora, não pelo que o senhor prometeu fazer, mas pelo que o senhor fez, pelo que o senhor propôs a fazer, pelo que o senhor defendeu, seja nas comissões, seja no plenário, e onde o senhor esteve presente, conversando diretamente com o eleitor. Como é que fica esse novo desafio? Exato, essa votação elas não dá também, nos dá muita responsabilidade, né? Você ser o deputado mais votado da Frente Popular, você dobrar a sua votação, você recebe muita responsabilidade. Aliás, nenhum deputado conseguiu esse feito, né? Não. Reeleito. Eu acho que muito difícil. Eu não dobro da recordo votação. ninguém que tenha feito isso. Então isso é uma sinalização de que o povo do Acre aprovou o nosso mandato e confia em mandatos com as características do nosso. Eu recebo isso com muita humildade, né? Com muita humildade e quero ajudar o Acre com a responsabilidade que tem um deputado estadual. Vamos, nesses próximos 4 anos, nos dedicar muito, trabalhar muito, fazer a nossa parte. Nunca fui de subir na tribuna para ficar culpando pessoas pelo que não foi feito, né? Eu sempre procurei fazer a minha parte dentro do que é possível, tampouco me omiti em reivindicar as coisas que precisavam ser feitas. Nesses 4 anos que eu fui da base do governador Tião Viana, em nenhum momento nós nos calamos em relação às coisas que precisavam ser feitas. Em nenhum momento nós nos omitimos de votar no que precisava ser votado. Então isso fez a diferença.
E isso talvez foi o que dialogou mais com a confiança que a população nos deu. No próximo mandato, a partir de fevereiro, o senhor vai exercer o papel inverso. Deixa de ser governo para ser oposição. Como é que o senhor analisa já, como é que o senhor está prevendo esse novo momento na sua vida pública? Olha, para mim, Muniz, não vai ser muito diferente, porque eu não sou e eu não fui um deputado subserviente, ou eu não fui um deputado que, porque eu estava na base de um governo, eu deixei de fazer o que era tarefa de todo legislador. Então, para mim, vai ser super natural. Do jeito que eu fui quando estive na base do Tião Viana, do governador Tião Viana, eu também vou ser como oposição, né, como um deputado de outra frente de oposição ao Gladson Cambeli. Né? E eu não vou pegar esse nome oposição para transformar o meu mandato numa guerra contra o futuro governo. Na verdade, o que eu quero e o que eu desejo é que o futuro governo seja um homem trabalhador e de sucesso e que possa fazer pelo Acre aquilo que o povo está esperando. Né? É o que eu torço. Eu espero que ele tenha muito sucesso na sua caminhada, que componha o seu governo com bons nomes, que esses seus secretários resolvam ou ajudem a resolver os problemas da população, né? Que ele tenha sucesso e eu vou ajudar nisso. Né? E eu vou ajudar nisso. Todo projeto que ele mandar para a Assembleia Legislativa, que for um projeto bom para a população, vai contar com o meu apoio. Aquele que não for, vai contar, né, com a minha rejeição. Então, assim, eu não serei um deputado de oposição para estar lá na tribuna apontando o dedo, ou ficar fazendo guerra, ou revanchismo. Eu vou estar marcando o nosso terreno, né, como um deputado que tem lado, como um deputado que é representante do povo, né, como um deputado que quer o melhor para o Acre. Esse vai ser o meu posicionamento na Assembleia Legislativa. Ok. Alguns podem até imaginar ou afirmar que a pergunta que eu vou fazer é irrelevante, mas eu penso diferente. Dizem que águas passadas não movem moinho, mas é importante uma opinião de quem esteve lá ou de quem ainda está lá, que defendeu a candidatura do Marcos Alexandre e dos dois candidatos ao Senado pela Frente Popular. O Jorge Viana, que buscava a reeleição, e o Ney Amorim, que buscava o primeiro mandato. Na sua opinião, onde a Frente Popular ou o próprio PT pecaram mais e acabaram facilitando as coisas para a oposição? Olha, fazer avaliações neste momento, após uma derrota, é muito complicado, né, Muniz? Porque a gente acaba magoando alguém. É verdade. A gente acaba magoando alguém. Mas assim, eu vou ser bem genérico. Magoar alguém não é o seu estilo. Eu tenho acompanhado isso. Eu vou ser bem genérico na resposta, porque eu penso que foram muitos erros e a culpa não é só de um nem de dois. Todo mundo tem culpa nisso. Inclusive, eu devo ter culpa também nisso por conta que não me posicionei ou não fiz o que precisava ser feito em determinados momentos e enfrentando algumas decisões que foram tomadas. Talvez até porque eu sozinho não tinha condição de fazer isso, ou não tinha força política para fazer isso. Mas assim, primeiro que nós disputamos a eleição aqui numa condição de antipetismo exacerbada. Você perceba que toda a culpa da corrupção ou dos problemas em relação ao que aconteceu no Brasil caiu numa sigla chamada PT. Né? O antipetismo era muito exacerbado, mesmo sabendo-se que outros partidos têm mais problemas nessa questão da corrupção do que o próprio PT. Né? Então, esse foi um fator que já pesou muito. Além disso, nós tínhamos um desgaste. Né? Foram 20 anos de Frente Popular com muito sucesso, mas com muitos erros também na reta final. Então, esses erros na reta final foram também elementos, componentes que aumentaram a possibilidade de derrota. A própria composição da chapa também ajudou nisso. Então, o que aconteceu? Uma sucessiva somatória de erros fizeram com que o Marcos Alexandre, apesar de ser um bom nome, um cara trabalhador, um cara do bem, uma pessoa que nós sabemos que se empenhou para cuidar de Rio Branco, se tem algum problema que aconteceu
não foi por falta de empenho, foi porque você não tem o controle 100% de nenhuma situação. Então, o Marcos era um bom nome, mas os outros elementos negativos fizeram com que a gente tivesse essa grande derrota. Legal. Bom, o Marcos Alexandre disputou o governo pelo PT com o número 13 e o Gladson Cameli pelo PP com o número 11. Só que na composição da Assembleia esses números foram invertidos. Lá hoje, pelo resultado das urnas, do dia 7, o placar é 13 a 11 para o Gladson. O senhor é pré-candidato à presidência da Assembleia. Tem que conquistar pelo menos mais um voto, dependendo do candidato que vai disputar com o senhor ganharia na idade, ou mais 2 votos para não ter nenhum problema. E aí? É isso aí, nós estamos deixando o nosso nome à disposição para a nossa base. Eu tenho feito algumas conversas com alguns colegas de parlamento, colocando nosso nome à disposição, porque me sinto preparado e em condições de poder ser representante daquele poder, não para fazer oposição ao futuro governo, mas para somar com o futuro governo, para ajudar a administrar o Acre, para poder ser um parceiro nas decisões de Estado, né? Agora, você veja, se fosse uma eleição popular, onde as pessoas votassem, eu tenho certeza que as nossas chances seriam bem maiores. Agora ali vai ser uma eleição entre colegiado. Um colegiado, os deputados estaduais, nós estamos em minoria, né? Os deputados que representam a futura base do governo, que é a futura base do Gladson, estão em maioria. As nossas chances diminui bastante, até mesmo porque o Gladson tem um governo que, apesar de ele estar dizendo que vai ser um governo enxuto, que vai reduzir a máquina, mas ele ainda tem uma margem muito grande para poder ir compondo com aqueles deputados que disseram, não, o presidente sou eu, ele pode chamar um e dizer, olha, você vai ocupar determinada secretaria, pode fazer isso, né? Tem margem para isso. Então, está com a máquina na mão, né? Está com a máquina na mão. Apesar que eu acho que a interferência do Executivo no Legislativo, ela não deveria existir. Mas, infelizmente... Né? Ela não deveria existir, mas nós não podemos ser ingênuos para dizer que isso não vai acontecer. Né? Então, assim, eu me sinto preparado para ser presidente da Assembleia Legislativa. Agora, tenho convicção que a minha chance é pequena. Né? A minha chance é pequena. Com os deputados que o senhor conversou, qual foi a impressão que ficou? Não, os deputados estão abertos, né? Estão motivados, acham que a gente precisa, sim, ter também essa alternativa. Afinal de contas, nós elegemos 11 deputados. Né? Nós temos a minoria por conta de 2 deputados. Mas você veja bem, Muniz, se o PMDB está querendo ser presidente, né? O próprio PP tem 3 candidatos. 3 candidatos. Só aí nós já temos 5 candidatos pela base do futuro governo. Espero que eles se entendam, né? Se não se unirem, a chance de vocês aumenta. A nossa chance aumenta. Inclusive, a gente tem toda a condição de dialogar com os próprios deputados da futura base do Gladson, porque nós não, quando chega no poder legislativo, a questão não é a gente divergir politicamente, ali já é um poder. A gente tem que compor no sentido de fazer com que o poder legislativo cumpra o papel que ele precisa cumprir, que é o papel de cuidar dos interesses do povo do Acre. Alguns comentaristas políticos começam a afirmar, até fazendo juízo de valor de forma antecipada, que a Frente Popular poderá se resumir em breve em apenas 3 partidos. O seu, PCdoB, né, o PT e o PSB. O senhor pensa assim também ou acha que tem gente fazendo juízo de valor de forma antecipada e ao mesmo tempo equivocada? Olha, eu não acredito nisso. Afinal de contas, tem muita gente de valor ainda na política, né? A gente sabe que entrou aí muita gente, que tem alguns interesses, mas foram eleitos pelo povo, foram eleitos pela população, e essas pessoas têm respostas para dar para o povo, foram eleitos por um lado, por um campo. Então, assim, eu não acredito nessa possibilidade. Acho que na política a gente vê acontecendo muitas coisas, mas não podemos nivelar todo mundo, né, simplesmente pelas algumas máximas que existem, né? A máxima de que
o poder afrodisíaco, de que as pessoas vão se vender por isso ou por aquilo. Eu acho que muita gente que se elegeu no nosso campo, já fiz conversa com alguns, estão convictos, estão firmes, e eu acho que essas pessoas vão manter seus posicionamentos, né? Até mesmo porque tem um eleitorado para dialogar com ele. Agora, é verdade que a política é muito dinâmica, muitas coisas podem acontecer, e penso que nós manteremos sim uma turma grande aí na nossa base. Para encerrar, deputado, algumas lideranças de oposição mais radicais dão no mínimo 90 dias para começarem a criticar um novo governo. Outros dão 6 meses, enfim. O sonho é de qual? Aquele que espera um pouco mais para poder fazer o primeiro questionamento, a primeira cobrança mais dura? Olha, eu já disse em diferentes programas que eu vou deixar primeiro o Gladys sentar na cadeira, né? Se posicionar, saber com que ele pode contar em relação à condição de cuidar do Estado. Vou ter a responsabilidade de reconhecer as dificuldades, né, que um governador tem para poder resolver todos os problemas da população ou para resolver parte de problemas da população. Não vou fazer uma oposição raiventa, revanchista, que vai subir na tribuna só para criticar por criticar. Não vou fazer isso, não é meu perfil. Eu acho que o que a gente puder fazer para somar, a gente tem que fazer. Agora, eu acho que tudo aquilo que estiver dentro do seu tempo para ser feito e não for feito, nós vamos estar lá para relembrar, porque o governador do Acre, a partir de 2019, assumiu muitos compromissos, né? Muitos compromissos, e fruto desses compromissos, a população acreditou e votou. Então, eu espero que ele cumpra parte desses compromissos, ou todos esses compromissos, e nós vamos estar lá para cobrar. Agora, dentro de uma condição, né, de muita responsabilidade. Não vou estar na tribuna para ficar fazendo, né, puxando o tapete, ou cobrar por cobrar, ou cobrar para desgastar. Não vou fazer isso. Não espero do deputado Janilson esse posicionamento. Tenho o meu lado, vou fazer a oposição firme e coerente, mas de forma responsável. Ok. Conversei aqui com o deputado Genilson Leite, o mais votado pela Frente Popular, ele que é do PCdoB. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela reeleição. Né, pela reeleição, acho que o eleitor soube reconhecer o seu valor. Muniz, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram nessa caminhada. Muito obrigado àqueles que, mesmo não votando na gente, fizeram a recomendação. Eu encontrei muito isso, Muniz. Olha, eu não voto no deputado Janilson, mas é um bom deputado. Eu não voto no deputado Janilson, mas é uma boa pessoa. Encontrei muito isso. Então, assim, a nossa gratidão a todas as pessoas. Me comprometo... Ou seja, quem não votou, torceu. Torceu. Me comprometo em seguir lutando e trabalhando pelo povo do Acre. Muito obrigado. Boa sorte. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Carlos Barros. Ele é ex-jogador de futebol e há alguns anos é pastor e faz um trabalho social na sua comunidade. Em 2 minutos, até já.